Se alguém chegasse hoje na sua casa e te dissesse: eu vim do futuro para te dar uma notícia, qual seria a sua reação? Geralmente é dúvida, é descrença, porque é muito difícil de acreditar que o nosso futuro já foi definido. Salmo 139:16 está escrito: tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Deus já escreveu a sua biografia. A sua história, ela já foi contada nos céus, antes mesmo de você nascer. Você é um cidadão celestial. O céu não é o seu destino, é a sua origem. É por isso que magnatas cometem suicídio. Porque mesmo que você tenha tudo neste mundo, há desejos no coração do homem que nada nesse mundo pode satisfazer. Nenhum bem material, nenhum prazer, nem dinheiro, nem pessoas, nem realizações, nada nesse mundo pode me satisfazer plenamente. Nada nesse mundo pode satisfazer você plenamente. Porque eu não sou daqui. Porque você não é daqui. Porque você foi feito para um outro mundo. Você foi criado para ser eterno. E coisas passageiras, elas não satisfazem aquilo que é eterno dentro de você. Só aquele que é eterno pode te preencher. Só aquilo que vem do céu pode te preencher. Porque o céu é o lugar de onde viemos e é o lugar para onde vamos. E toda vez que Deus te dá uma palavra, Ele te mostra um pedacinho do céu, daquilo que foi escrito no céu sobre você. Para todo ser humano que serve ao Senhor, Deus deu uma visão do futuro. E se você não recebeu, você tem o direito a ter uma noção do seu futuro. Porque para todo homem, toda mulher que Deus chamou, Deus mostrou o futuro. Quando Deus chamou Abraão, mostrou que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Quando Deus chamou Jacó, ele viu num sonho anjos subindo e descendo uma escada que chegava até os céus. E Deus disse a Jacó: darei a você e aos seus descendentes esta terra onde você está deitado. E os seus descendentes serão tantos como o pó da terra. E eu estarei com você e os protegerei em todos os lugares aonde você for. Quando Deus chamou Moisés, no meio da sarça ardente, Deus disse que Moisés, que ele seria o escolhido para libertar o povo do cativeiro e conduzi-lo à terra prometida. Quando Deus chamou José, num sonho Deus mostrou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele. Quando Deus chamou você, o que é que Ele te mostrou? E se você não recebeu, você tem o direito de saber o que está escrito no seu livro. Só que uma coisa eu te falo: se você realmente quiser saber, a partir do momento quando Deus revelar o seu futuro, vai começar uma série de processos na sua vida para que esse futuro aconteça. Porque Deus, Ele mostra o futuro, mas Ele não revela os processos. Se Deus chegasse para José do Egito e falasse que ele seria o governador: ah, mas antes seus irmãos vão te vender, você vai ser escravo, você vai ter privações, vai sofrer uma culpa injusta, vai ser acusado falsamente, você vai ficar na cadeia.
se Deus te mostrar os processos que você vai passar, até o futuro se tornar realidade, você desistiria antes mesmo de receber as bênçãos de Deus. É por isso que Deus mostra o futuro, mas Ele não revela os processos. Entre você e a sua bênção existe um processo. E muitas vezes as pessoas elas não querem passar pelo processo, porque o processo é algo que nos machuca. Mas enfrentar os processos é o que vai fazer você chegar ao lugar onde Deus quer te levar. O problema do processo é que quando ele é muito difícil, a nossa tendência é desistir de vivê-lo. Deus, Ele já escreveu todos os seus dias, mas você não é obrigado a viver os dias que Deus escreveu sobre você. Você não é obrigado. Deus, Ele não te obriga, porque Ele te deu um livre-arbítrio. E isso, Ele custa muito caro aos céus, porque você pode rasgar as páginas do seu livro. E você pode perder tudo aquilo que Deus planejou para você. O diabo, ele não tem poder de tirar as promessas de Deus na sua vida. Mas você pode desistir delas. Você é a única pessoa que pode te levar a perder tudo aquilo que Deus planejou para você. Ninguém tirou Adão do jardim. As escolhas que você faz só dependem de você. Buscar a Deus é algo que só depende de você. Deus quer te levar a lugares que você jamais sonhou. Mas a cada dia que você deixa de viver os processos de Deus, é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Não fuja dos processos de Deus. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Sem processo, você nunca vai ter nada. Tudo que você conquista sem processo, alguém tira de você. Quando você pula etapas para facilidades da vida, quer casar às pressas, não tem ainda nem condições, não passou pelo tempo da prova, depois não queira cobrar de Deus que as coisas deem certo. Pular processos é construir sua casa na areia. Salmo 127:1, se Deus, o Senhor, não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Sem processo, não há estrutura para suportar. Toda fruta tem um tempo certo para amadurecer. Eu não posso colocar uma criança de 4 anos na faculdade, porque ela ainda não tem fundamento para acompanhar as aulas. Eu não posso colocar um menino de 8 anos para dirigir um carro, porque ele não tem maturidade para isso. Para todo propósito existe um processo. E uma das maiores transformações que Deus criou se chama metamorfose. Quando um animal sofre metamorfose, ele sofre um processo em sua vida. Um processo em que ele muda de forma, ele muda de estrutura, ele muda de personalidade, ele muda o modo de pensar, ele muda de aparência, ele muda o caráter. Uma das mais completas transformações é a lagarta. A lagarta, ela não foi colocada na terra para ficar do jeito que ela está. Ela foi colocada para receber uma transformação. Uma lagarta não nasceu para ser lagarta. Ela nasceu para ser borboleta. Ela não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Virar borboleta é um direito
que ela tem. A lagarta é um bicho que é muito difícil de receber carinho das pessoas. É difícil alguém olhar e querer levar a lagarta para casa. É um bicho que geralmente você quer pisar nele. Você quer matar ele. Mas toda lagarta tem uma promessa. Que depois de passar pelo processo, vai se transformar numa borboleta. É muito fácil você encontrar alguém que já pisou numa lagarta uma vez na vida. Mas é difícil você encontrar alguém que já pisou numa borboleta. Porque o processo, ele te leva a um estágio onde ninguém mais quer pisar em você. Deus colocou o ser humano na terra para passar por um processo. Enquanto você não passar pelo processo de Deus, você sempre será uma lagarta. E ninguém quer andar perto de uma lagarta. Não é um bicho que você quer criar. A lagarta, ela não é amada por ninguém. Não tem nenhuma beleza que chama a atenção. E o grande problema do crente é que ele se acomoda com o estilo de vida da lagarta. Ele nem percebe que rasteja mais. Ele só lembra da promessa quando ele vê outra borboleta voando. Mas logo depois ele se esquece e volta para a sua vida de rastejar, para a sua vida de lagarta. O crente, ele anda como lagarta por tanto tempo que viver a vida se rastejando não é algo que o assusta mais. Ele vive sem promessas. Ele vive sem milagres. Ele sabe que essa não é a vida que Deus lhe prometeu. Mas mesmo assim ele não consegue mudar. Deus fez cada um para um propósito. Quando ele foi fazer um, ele falou: esse eu fiz para ser mestre. Esse para ser apóstolo. Esse para ser profeta. Esse para ser discípulo. Esse empresário. Jogador de futebol. Arquiteto. Cientista. E quando chegou a sua vez, Deus disse: esse vai ser para pagar conta. Não é possível que só na sua vez Deus te criou para pagar conta. É impossível que Deus tenha feito você com um propósito apenas para sobreviver. De viver devendo. De viver passando necessidade. De passar cada mês esperando para ver se o dinheiro dá. Não foi para isso que Deus te criou. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus, Ele não te fez para você viver rastejando. Deus, Ele não te fez para você viver sendo pisado por outras pessoas. Quando Deus te mostrou o seu futuro, tudo o que Deus te mostrou é coisa boa. Deus, Ele só te prometeu prosperidade. E se você ainda não está vivendo, é porque existe um processo pelo qual você precisa passar. Um processo para moldar a sua vida. Um processo para te aperfeiçoar. Para arrancar de nós coisas que precisam ser arrancadas. O momento que você está passando não define quem você nasceu para ser. O momento que você está vivendo não define quem você nasceu para ser. Uma lagarta, ela não nasceu para rastejar. Ela nasceu para voar. E no processo para ela voar,
ela tem que entrar num casulo. E esse processo é um estágio imóvel. É um estágio em quem está olhando de fora, parece que nada está acontecendo. Para quem olha de fora, não consegue ver que dentro existe uma transformação. É um processo em que o animal sobrevive apenas das reservas nutritivas que ele acumulou durante a sua fase de lagarta. Então, se a vida já era difícil sendo lagarta, o processo para você deixar de ser lagarta é ainda mais difícil. Se quando você rastejava já era difícil, se manter no processo é algo que só vai ser possível se você se entregar completamente a Deus. Só passa pelo propósito, pelo processo, quando o propósito é verdadeiro. Só passa pelo processo aquele que já entregou tudo a Deus. Porque se eu andar com Deus, Deus me leva para o lugar onde Ele quiser. Deus me leva no lugar que Ele precisar. Deus me coloca no povo que Ele quiser. Deus me leva para a nação que Ele quiser. Deus me posiciona aonde Ele quer. E isso é maravilhoso. Aquele que já voou com Deus como uma borboleta, jamais vai querer voltar a rastejar como lagarta. Quando a porta é de Deus, só Ele pode abrir para você entrar. Onde Deus quer que você esteja, entenda os processos, respeite os processos. Tem processo na sua vida que é processo de ficar calado. Então fique calado. Se o processo é de caverna, fique na caverna. Se o processo é de vender um carro mais novo e pegar o mais velho, troque. Não tem problema nenhum. Descer no reino dos céus é crescer. No reino de Deus, o menor é maior. Quem ganha, quem perde, ganha. Ou o último é o primeiro. É uma contracultura. Desce na casa do oleiro. Se for preciso descer, faça. O Senhor te conduz. Ele está com você. Em Atos 8, quando Filipe está pregando em Samaria, Deus tira Filipe do púlpito e leva para o deserto. E quando Filipe chega no deserto, ele não entende o que ele estava fazendo lá. Até que chega um eunuco na carruagem. Muitas vezes a gente tem que sair do púlpito e ir para o deserto para saber qual é o propósito de Deus para nós. Muitas vezes Deus ele nos tira do Egito para nos levar para o deserto, para tirar o Egito de dentro de nós. Não é difícil tirar alguém do Egito. O difícil é tirar o Egito de dentro da gente. Não é difícil tirar gente do mundo. O difícil é tirar o mundo de dentro da gente. Porque nós temos coisas dentro de nós que precisam ser arrancadas. E que só o deserto arranca. Que só o deserto tira. O Egito de dentro de você. A religiosidade de dentro de você. O deserto é o lugar onde aprendemos a esperar no Senhor. A grande oportunidade de aprender a andar e caminhar com Deus não é o lugar aonde você quer chegar. Não foi em Canaã. Não foi na terra prometida que o povo aprendeu a caminhar com Deus. Mas foi no deserto que eles aprenderam a confiar em Deus. Foi no deserto que eles viram a coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia. Foi no deserto que eles comeram o maná. Toda a grandeza de Deus, ela não se deu em Canaã. Mas toda a grandeza de Deus, ela se deu num lugar temporário, num lugar de passagem. Mas foi ali que eles aprenderam
a ter um relacionamento com Deus. O processo que Deus te chama a passar, o processo que Deus te convida a sua vida a passar, é o deserto. E passar pelo deserto não é algo fácil. O deserto é um lugar que nada vive, nada cresce. Lugar onde não tem água, onde não há fruto para pegar, onde não há pessoas para conversar, um lugar de esterilidade, um lugar que ninguém quer morar no deserto. Mas existem coisas que acontecem no deserto que são mais importantes do que aquilo que você está esperando. Muitas vezes é no deserto que você vai ver os milagres de Deus na sua vida. Muitas vezes é dentro dos problemas que estão as promessas. É dentro das adversidades que estão os propósitos. É dentro das dificuldades que estão as conquistas. E às vezes eu não consigo enxergar, porque os meus olhos, eles estão focados no momento. E o momento é de dificuldade. O momento é de luto. É de luta. É de tristeza. Porque toda vez que eu olho para aquilo que eu vivo hoje, eu tiro os olhos daquilo que Deus prometeu. Se eu olho o momento, aquilo que eu vivo hoje, eu deixo de crer na promessa. O momento que eu vivo hoje, ele é só um processo que me prepara para receber a promessa. Deus só permite a dificuldade porque é através dela que as promessas vão se cumprir na minha vida. É através da dificuldade que vai se materializar a promessa. Aquilo que Deus prometeu. As dificuldades que você passa hoje, elas são apenas partes do seu caminho. Elas não são o seu destino. Como é que eu vou conhecer o Deus que me exalta se eu não for humilhado? Como é que eu vou conhecer o Deus que abre porta se não tiver porta fechada? Como é que eu vou conhecer o Deus que cura se eu não ficar doente? Como é que eu vou conhecer o Deus que me levanta se eu não cair no chão? Como é que eu vou precisar de um milagre se não tiver algo impossível? A dificuldade que você está passando hoje, ela faz parte do processo para que aquilo que Ele prometeu se cumpra na sua vida. Se Deus permite que você passe por sofrimento, por provações, não é porque Ele não te ama, mas é porque Ele quer que você cresça, para que você viva aquilo que Ele escreveu sobre você. É no momento da adversidade que você aprende a ter fé. É na provação que você aprende a buscar a Deus. Quanto maior a bênção de Deus na sua vida, maior o deserto que você vai ter que passar. Quanto maior a promessa, maior o vale da sombra da morte. Quanto maior a abundância, maior a crise que você vai ter que passar. Quando uma crise ou adversidade se manifesta, é tempo oportuno para você tirar fora a sua autoridade e colocar o nome dele. Quando a adversidade se levanta e a crise se manifesta, é a oportunidade para você não atrapalhar e deixar que o poder do Espírito Santo se manifeste na sua vida. Porque tem horas que o céu, ele quer se manifestar, mas a nossa própria força, quando a gente age com a nossa própria força, isso nos impede de ver os milagres. Isso nos impede de viver o extraordinário, de viver o sobrenatural. Nós podemos enxergar os problemas como um fardo, ou nós podemos olhar para os problemas, olhar para Deus e decidir, que eu vou viver o sobrenatural, que cada problema vai ser uma oportunidade. Quando José ele foi vendido pelos irmãos, José do Egito, ele foi rejeitado, ele ficou cativo, ele se tornou escravo, ele foi
para o Egito, depois foi acusado em falso, foi para a casa de Potifar, ele ficou na cadeia. Mas por mais que os ambientes mudassem, por mais que o lugar onde ele estava mudou, por mais que as circunstâncias mudassem, a promessa que Deus depositou em José, ela nunca saiu de lá. Por mais que as circunstâncias mudassem, que os ambientes mudassem, as promessas que Deus liberou sobre você não mudam. Por mais que os problemas venham, por mais dificuldades que você passa, as promessas que Deus liberou sobre você, elas não mudam. Deus não muda a sua maneira de pensar daqueles que Ele escolheu e abençoou. Deus, Ele já escreveu todos os seus dias. Se você quer viver os dias que Deus escreveu sobre você, não fuja dos processos. Passe pelo deserto. Pare de viver uma vida rastejando. Deus, Ele não te fez para ser lagarta. Deus, Ele te fez para voar. Para você ser um vencedor. Você é herdeiro do trono. Tudo aqui nesse mundo é seu por herança. Não deixe que ninguém te impeça de receber as promessas de Deus na sua vida. Um ótimo domingo a todos. Uma semana abençoada. E que a graça e a paz de Deus estejam com vocês para todos sempre. Amém.